Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso livro Diálogo sobre Direito Tributário, da editora Juspodium. Nós vamos dar continuidade ao assunto que estava sendo tratado lá no bloco anterior, referente às imunidades tributárias. Pois bem, neste bloco nós vamos estudar as imunidades específicas. A primeira imunidade específica que eu destaco aqui para vocês, que é uma das mais importantes para fins de estudo para concurso e exame de ordem, é a imunidade recíproca, prevista lá no artigo 150, inciso 6, a linha A da Constituição Federal de 88. Então, aqui, essa imunidade recíproca, ela contempla basicamente e unicamente os impostos, que são os tributos não vinculados. Então, por ela, nós temos que é vedado aos entes da federação cobrarem impostos uns dos outros quanto à renda, ao patrimônio e aos serviços. Gente, aqui é muita atenção que eu quero de vocês. Por quê? Se você está iniciando o seu estudo em direito tributário agora, você tem que tomar cuidado. Você se recorda que nós temos aquela posição pentapartite do Supremo Tribunal Federal. São 5 espécies tributárias, né? São 5 espécies de tributos. E nós estamos falando aqui que impostos, no caso, fazem parte dessa posição pentapartite do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, então, quando eu falo dessa imunidade recíproca, eu estou falando aqui de impostos, eu não estou me referindo a taxas, eu não estou me referindo a contribuições. Logicamente que depois nós vamos ver as imunidades referentes às contribuições referentes às entidades mais à frente. Agora não. Aqui nós estamos falando de impostos. Então, é vedado, por exemplo, ao município de Santos, onde eu estou aqui, né, minha casa, meu município maravilhoso, cobrar IPTU de um imóvel da União lá no Porto de Santos. Então, nós não temos essa possibilidade do município de Santos cobrar o imposto municipal, que é o IPTU, referente a um bem da União, localizado aqui no território do ente municipal. Isso é vedado. Por quê? Ora, essa imunidade recíproca, ela é subjetiva, ela leva em consideração o sujeito. Toma cuidado com isso, porque nós temos vários julgados do Supremo Tribunal Federal tratando sobre esse assunto. E mais, essa imunidade recíproca subjetiva, ela garante o pacto federativo. Então, ela é uma cláusula pétrea. É uma imunidade ontológica, conforme que vocês estudaram comigo na parte de classificação no livro. Tudo bem? O que significa isso? Ora, nem emenda à Constituição pode abolir essa imunidade. E mais, ela é tão importante que ela, no caso, seria viável mesmo que não tivesse de forma expressa na Constituição Federal de 88, mesmo que estivesse de forma implícita, decorresse de interpretação. Então, não é uma imunidade política, como ocorre em relação à imunidade aos partidos, entidades. Não, ela é uma imunidade ontológica. Tudo bem? É diferente. Então, é um ponto que eu destaco aqui para vocês, que é referente aos impostos. Mas nada impede, por exemplo, que o município de Santos cobre taxa de coleta de lixo deste imóvel da União localizado lá no Porto de Santos, a 3 quilômetros daqui de casa, tá, gente? Estou gravando no estúdio de casa, olha que bacana, o livro saindo exatamente aqui do estúdio de casa, né? É bacana falar isso aqui para vocês. Cada vez mais, essa proximidade entre o leitor e o professor é algo que eu busco no meu livro. Pois bem, então, gente, é interessante que vocês conheçam essa diferença, principalmente para a prova de exame de ordem. Na prova de exame de ordem, a FGV, que é a banca que elabora a prova, sempre cobra essa pegadinha. Então, essa imunidade é referente aos impostos, mas nada impede que nós tenhamos a cobrança da taxa de coleta de lixo da União referente ao seu imóvel localizado no território do município de Santos, por exemplo. Nós temos aqui, então, que o ente federativo, ele só vai fazer jus a essa imunidade tributária referente aos impostos quando ele estiver na condição de contribuinte de direito. Por quê? É quando pratica, realiza o fato gerador. E não quando for contribuinte de fato. Professora, o que é isso? Ora, o contribuinte de fato, na verdade, é a pessoa que paga efetivamente o imposto, principalmente quando nós estamos falando de impostos indiretos, no caso IPI, no caso ICMS, por exemplo.
Por quê? Quando eu tenho esses impostos indiretos, tributos indiretos, eu tenho que aquele que pratica o fato gerador, ele repassa ao contribuinte, de fato, que é o consumidor. Então, nós temos o contribuinte de direito que pratica o fato gerador do imposto, SMS, mas que naquela cadeia de consumo repassa o valor recolhido do SMS no produto para o contribuinte de fato, que é o consumidor. Então, o consumidor, quando ele adquire, por exemplo, um ar-condicionado, vamos supor o IPI, ele vai estar pagando o preço do produto, mas também o encargo trabalhista que aquele produtor teve, o encargo referente aos tributos, no caso o IPI. Então, na verdade, ele vai estar suportando vários ônus que aquele produtor teve para a produção do ar-condicionado, tá? Então, ele, no caso, vai ser o contribuinte de fato do IPI. É ele que vai suportar a carga tributária. Cuidado com isso, pessoal. Isso é importante. Suponha, por exemplo, que o Estado de São Paulo, ele venha adquirir ar-condicionado. Vamos deixar de lado a licitação. Lá vocês vão para o diálogo sobre o direito administrativo. Aqui não, tá? Depois vocês estudam melhor essa parte na outra disciplina. Mas vejam, imagina que o Estado de São Paulo ele adquire 3 aparelhos de ar-condicionado. E tá lá no valor do ar-condicionado que o Estado de São Paulo paga, o valor, né, do IPI recolhido. Aí o Estado de São Paulo fala, poxa, IPI é o imposto federal. Eu tenho aqui essa imunidade recíproca, então eu posso ter a exclusão do IPI. Né? Na Nina, não. Por quê? O Estado de São Paulo, na verdade, ele é contribuinte de fato. Ele não é o contribuinte de direito. Então, ele é o consumidor. Então, ele não vai fazer jus à imunidade tributária referente ao IPI. Vocês entenderam? Cuidado com isso, pessoal. É ponto que é pacífico na doutrina e também na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Olha aqui, temos entendimento do Supremo Tribunal Federal de 2011, tá? Aqui nós temos inaplicabilidade, a jurisprudência do STF, que me parece juridicamente correta, entende que o município não é contribuinte de direito do SMS sobre serviços de energia elétrica. Por isso, não se aplica a imunidade tributária recíproca constante na linha A do inciso 6 do artigo da Constituição Federal. Então, entendimento já antigo do Supremo Tribunal Federal de 2011. Nós temos aqui quase 9 anos, são 8 anos e um mês praticamente desse entendimento, tá? Aqui nós temos um outro entendimento também de 2010, vejam. A imunidade tributária recíproca não se aplica ao ente público quando este é simples adquirente de produto, serviço, operação onerosa, realizada com intuito lucrativo. Então, ele é contribuinte de fato. Pretensão do município de exonerar as operações de compra de mercadorias e prestação de serviços do pagamento de SMS realizadas em território nacional por equipará-las à importação doméstica. Então, aqui, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal tendendo nesse sentido. Toma muito cuidado com isso. Só que percebam, aqui, quando eu falo do ente, né, como consumidor final, ele é um contribuinte de fato. Então, não vai fazer jus à imunidade tributária. Toma cuidado com isso, mas o entendimento de plenário do Supremo Tribunal Federal para a gente arrematar. A imunidade tributária subjetiva aplica-se aos seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido. No livro, inclusive, eu menciono uma passagem do professor Hugo de Brito Machado, tá? Cuidado com isso, é um ponto que eu destaco para vocês. Aqui, mais uma vez, essa súmula 591 do Supremo Tribunal Federal, que ela sempre é citada nos julgados do STF, referente a este ponto que eu trago para vocês, quanto à imunidade subjetiva da imunidade recíproca, e quando nós temos que essa imunidade subjetiva ela não é repassada a um outro sujeito. Por exemplo, a imunidade ou a isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do imposto sobre produtos industrializados. Então, não é porque nós temos que, no caso, a imunidade tributária da União ou, aqui no caso, melhor dizendo, do Estado, né, em relação ao IPI,
que essa imunidade vai ser repassada àquele que, no caso, produziu o ar-condicionado, tá? Porque é uma imunidade subjetiva. Se o Estado de São Paulo ele não faz jus à imunidade tributária recíproca referente ao IPI no ar-condicionado adquirido no aparelho, então o produtor ele também não vai fazer. E por quê? Ora, mesmo se o Estado fizesse jus, essa imunidade tributária ela é subjetiva, ela leva em consideração a característica, né, daquele ente, ou seja, Estado de São Paulo é um ente da federação. Então, não pode ser repassada ao ente privado. É uma imunidade subjetiva, recai sobre o sujeito. E aqui eu faço uma diferença para vocês. Quanto à venda de bens, a imunidade recíproca se aplica às operações de venda de mercadorias fabricadas por entidades imunes, impedindo a incidência de ICMS, desde que o lucro obtido seja revertido na consecução da finalidade precípua da entidade, e não vai haver a incidência quando o ente for contribuinte direto, ou seja, né, nós temos aqui o contribuinte que realiza, de fato, o fato gerador. Agora, na aquisição de bens, é aquela situação do IPI no ar-condicionado, a imunidade recíproca não se aplica às operações de aquisição de mercadorias pelas entidades imunes, pois elas não integram a relação jurídico-tributária. Assim, haverá a incidência quando o ente for contribuinte de fato, aquele que suporta a carga tributária. Eu trouxe para vocês aqui o trecho do livro do professor Hugo de Brito Machado. É um livro que eu recomendo, é um livro muito importante que ele serviu, né, para o nosso livro Diálogo sobre o Direito Tributário. Ele é amplamente citado, é uma doutrina clássica que eu destaco para vocês. Mas nós temos aqui uma outra situação interessante. Vamos aprofundar esse ponto. Suponha que nós temos, no caso, uma restituição do valor pago erroneamente a mais na conta de energia elétrica. Há essa possibilidade, professora? Então, nós temos a possibilidade do ajuizamento de uma ação de restituição de indébito tributário. Nós temos um prazo prescricional de 5 anos a partir do pagamento indevido, ou seja, o pagamento a maior ou aquele pagamento indevido mesmo que não deveria ter ocorrido, tá? Agora, eu pergunto, para quem vai ter esse direito de ajuizar essa ação? O contribuinte de fato ou o contribuinte de direito? Aquele que realiza, né, o fato gerador, contribuinte direto neste caso. Ora, nós temos aqui, no caso do SMS, que a concessionária de energia elétrica, ela é considerada como contribuinte de direito, né? Direto do SMS. Direito ou direto, que realiza o fato gerador. Tá? Então, a concessionária de energia elétrica. No entanto, nós sabemos que a concessionária, é só você pegar a fatura de energia elétrica da sua casa, da sua residência, você vai ver. Ela repassa o valor do SMS que ela recolheu para o preço do produto. E aí, quem que vai, de fato, arcar com esse ônus? O contribuinte de fato, que é o consumidor. Então, ele vai suportar. Então, é essa situação, tá? Agora, neste caso, pessoal, há uma exceção. Por quê? Quando eu falo de ação de repetição de indébito tributário, quem tem legitimidade ativa para a propositura dessa ação é o contribuinte que realizou o fato gerador, contribuinte direto ou de direito. No caso, seria a concessionária de energia elétrica. No entanto, quanto a essa questão do SMS na fatura de energia elétrica, há essa exceção, que o contribuinte de fato que vai ser a parte legítima para pleitear a restituição, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, cuidado com isso, porque o ente federativo, como contribuinte de fato, ele não faz jus à imunidade recíproca, mas vai ser a parte legítima para pleitear a restituição do SMS, que é aquele imposto indireto que eu acabei de mencionar para vocês, quando ele for pago indevidamente ou pago a mais e estiver lá na fatura de energia elétrica. Então, o município de Santos, por exemplo, é uma parte legítima para a propositura desta ação de repetição de indébito tributário. Pois bem, outra situação interessante aqui é que nós temos que essa imunidade recíproca, ela também é
contempla aqui as fundações públicas e as autarquias. Então, nós temos uma extensão às fundações públicas e às autarquias que compõem a administração pública indireta. Neste caso, nós temos uma presunção de que essas entidades, esses entes públicos, são imunes. Então, há uma presunção. No entanto, nós temos que há alguns requisitos que devem ser preenchidos de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Logo, nós estamos falando de uma imunidade condicionada. Vejam, as fundações públicas e as autarquias públicas, elas devem preencher estes requisitos. Devem ser instituídas e mantidas pelo poder público, devem manter seu patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais, não podem cobrar preços públicos dos usuários e não podem explorar atividades econômicas. Ou seja, não podem explorar uma atividade econômica e estar no regime concorrencial. Por quê? Ora, se isso ocorrer, nós vamos ter uma desproporcionalidade. Então, imagina que uma autarquia, ela, aqui no caso, explora uma atividade econômica e está no regime concorrencial com uma empresa privada. E essa autarquia, ela faz jus à imunidade tributária e a empresa privada não. Então, aqui há, de fato, um desequilíbrio, né? Então, é algo que fere, inclusive, os princípios lá do direito econômico, principalmente quanto à questão da livre concorrência. Tudo bem? Então, é importante que você saiba que as autarquias públicas e as fundações públicas, elas possuem presunção de serem imunes aos impostos. No entanto, elas devem preencher certos requisitos, que são esses elencados pelo Supremo Tribunal Federal. Um ponto interessante que eu trago aqui para vocês é que a OAB, ela não é uma autarquia, diferentemente do Conselho Regional de Farmácia, do CORESP, aqui em São Paulo, né, dos representantes comerciais, do CRM, o Conselho Regional de Medicina. Então, a OAB, ela não é uma autarquia, tá lá no livro de forma bem explicada. Mas ela faz jus à imunidade tributária. E aqui, gente, teve uma mudança em 2018. Por quê? Antes, a Caixa de Assistência dos Advogados, a CASPER, aqui em São Paulo, não fazia jus à imunidade tributária. Então, cuidado com isso. Se você está estudando por material desatualizado, toma muito cuidado, porque antes a Caixa de Assistência dos Advogados não fazia jus à imunidade tributária. Mas hoje, de acordo com o entendimento da jurisprudência, a CASP, que é aqui em São Paulo, a Caixa de Assistência dos Advogados, por exemplo, faz jus a essa imunidade tributária. É um ponto que eu trago aqui para vocês, tá? Cuidado com isso, ponto de extrema importância. Pessoal, eu vou finalizar este assunto com vocês no próximo bloco, porque nós estamos fazendo blocos de até 20 minutos. Então, no próximo bloco, nós vamos finalizar as imunidades recíprocas. Muito obrigada, espero que vocês estejam gostando das minhas explicações e acompanhem com o livro. Até mais!